tem os outros modos, então a gente vai ver se a gente consegue, esse seja o primeiro, né, e a gente consiga ofertar os outros modos, o CCNA 1, 2, 3 e assim por diante. Então esse é o inicial, né, para a gente fazer um nivelamento, introduzir vocês a esse mundo de rede, de computadores, de telecomunicações e tudo mais, ok? Então, saindo um pouco dessa parte aí de apresentação, essa plataforma que a gente está usando aqui, da RMP, ela é bem interessante. A gente tem alguns recursos aqui que a gente vai usar bastante. Tá? Como vocês viram, vocês conseguem, eu posso ligar o webcam, né? A gente pode trocar uma ideia se for necessário. Vocês podem participar tanto via áudio quanto via chat. Né? Como o Thiago disse, a princípio a gente vai usando o chat aqui porque onera menos a plataforma, né? E não tem necessidade também, nesse primeiro momento, de vocês usarem o áudio. À medida que o curso for se desenvolvendo, né, vão chegar momentos que a gente pode abrir aqui um bate-papo para a gente conversar, né, sobre alguns temas, discutir alguns assuntos, né? Mas a isso a gente vai controlando no decorrer do curso, ok? Outra ferramenta bem interessante que a gente vai usar muito é o compartilhamento de tela. Né? Eu consigo colocar a minha apresentação aqui e ela vai aparecer para vocês aí na plataforma, né? E vocês vão acompanhar como se vocês estivessem na sala vendo o projetor, né? E eu projetando e explicando para vocês. Tá? Então essa ferramenta também é bem interessante, logo a gente já vai usar ela, né? E à medida que a gente for trabalhando com a plataforma, vocês vão se familiarizando mais, descobrindo alguns atalhos, né? E vão cada vez mais ficar mais prático, né, o uso dessa plataforma, ok? Então, primeiro, olha só, eu vou ativar o compartilhamento de tela aqui para a gente testar, ok? Para ver se vocês conseguem ver com uma qualidade boa aí a minha tela, tá ok? Então, eu vou iniciar aqui agora e vou pedir para vocês me darem um feedback, né, se vai aparecer para vocês aí como que está a transmissão, tá ok? Então, eu vou iniciar aqui. Aguardem um minutinho. Aparecendo para vocês aí alguma coisa? Maravilha. Então, olha só. Do jeito que vocês estão vendo aí, né, essa é exatamente a minha tela, ok? Uma questão interessante, que é bom de vocês usarem, vocês estão vendo o botãozinho aqui em cima de maximizar, não estão? Onde eu estou colocando agora, ó. Então, quando a gente estiver vendo as apresentações, ou mesmo eu estiver mostrando a plataforma para vocês, é legal vocês maximizarem, né? Estão vendo aí como que ficou? E aí fica de uma forma, né, mais fácil de vocês enxergarem aí e mais fácil de visualizar. Para voltar, aí é questão de janela mesmo, de Windows, né, que vocês estão acostumados. Eu vou clicar de novo aqui no botãozinho de maximizar e ela vai voltar no meio da tela. Conseguiram visualizar essa opção aí, pessoal? Maravilha. Show de bola. Que bom, pessoal, que bom. A gente, no momento, né, tem 19 usuários na sala. Eu até esperava mais, né? A gente tem, eu acho que um universo aí de 51 alunos, eu acho, que estão inscritos. Eu achei que teria mais, mas enfim, vamos esperar aí. Às vezes o pessoal vai entrando no decorrer da aula, né? E como o Thiago disse, eu estou gravando aqui a aula e depois a gente disponibiliza isso para vocês terem isso. Se quiser ver depois de algum outro momento, vai estar disponível para vocês, beleza?
Ah, então, Dani. Olha, assim, o site é o uso do Firefox, tá? Até isso, é o que o Thiago está falando aí. Até eu estava usando o Chrome mesmo e troquei para o Firefox por conta dessa recomendação da RNP. Né? Então, se depois você puder experimentar o Firefox, eu acho que vai ficar melhor. Sim, questão do Java, o Thiago está falando aí. Ok? Beleza, maravilha. Pessoal, é o seguinte, eu vou abrir aqui para gente o cronograma do curso. Depois eu vou mandar para vocês esse arquivo também, né? Vou mandar para vocês guardarem com vocês, né? O cronograma. Vocês estão enxergando aí? Maravilha. Esse cronograma foi feito, né? Ele está no PPC do curso, no projeto pedagógico do curso. Então, eu tenho aqui o planejamento, né, de todo o curso. Tá? Teve alguma modificação aqui, porque eu fiz uma alteraçãozinha nesses primeiros momentos aqui por conta a gente adiou, né, o início. Era para começar dia 29, e aí a gente teve algumas questões técnicas aí, e a gente está começando, a gente começou na segunda-feira, se não me engano, né? Então, eu vou mandar para vocês aí atualizado, fiz uma readequaçãozinha aqui, né? Mas o planejamento a gente vai seguir o que está aqui mesmo, que a previsão de término do curso, correndo tudo bem, né? Nosso planejamento inicial. Vamos fazer de tudo para ir até esse prazo, né? Mas creio que a gente tem uma flexibilidade se precisar alterar um pouco, né? Ir um pouco mais à frente, né? Então isso é bem tranquilo, ok? Pessoal, sobre a dinâmica do curso, como que ele vai funcionar. Então, ó, esse material aqui, o cronograma, eu vou mandar para vocês, tá? E como eu tenho feito nos e-mails, eu vou mandar para vocês aí, para vocês terem com vocês esse material, beleza? Onde eu passo para vocês. O sistema operacional tanto faz, Gustavo, né? Melhor, o que tem a questão do Windows porque a gente usa o Packet Tracer, né? Agora eu não sei se a gente tem uma versão do Packet Tracer para Unix. Eu nunca usei, mas deve ter. Não sei se o Thiago tá por aí, ele deve saber sim. Ah, com certeza tem. Ah, o Fernando já falou que tem sim. Né? Sim, Otávio. Julho vai acontecer, porque o curso, né, como eu estava falando sobre a dinâmica do curso. Esse curso da Cisco, ele é preparado, né, o material dele é muito bem preparado para o aluno poder, né, seguir o conteúdo com interação, fazendo atividades, exercícios bem intuitivos, né, que facilita muito o aprendizado. Então, como a de conferência, elas são para tirar dúvidas, né? Então, vocês vão estudar os capítulos seguindo a plataforma, né? E nesses encontros que a gente tiver, né, a gente vai tirando dúvidas, né? Pegar os pontos principais, vocês vão trazer algumas questões que vocês notaram que talvez não entenderam direito, ou queiram exemplos e tudo mais, né? Nessas aulas, eu não vou explicar todo o conteúdo, tá? O conteúdo é para ser seguido no curso, na plataforma, tá? O material é feito para isso, tá? Então, em julho, o que vai acontecer? A gente vai ter uma aula no início de julho, né? As aulas vão ser quinzenais. A gente vai ter uma aula antes de entrar de férias, em julho, né? E a próxima aula, a próxima webconferência que a gente tiver, já vai ser no final de julho, quando a gente já voltou de férias.
Mas nesse período de julho aí, vai estar contando o tempo para vocês estudarem um capítulozinho aí. Tá? Não vai parar durante o mês de julho, não. Vocês podem. Ah lá, estudo na plataforma. Né? Então, no dia 27/6 ao dia 2/7, a gente vai estar no capítulo 3. A gente vai ter uma aula do capítulo 4, uma web conferência no dia 3/7. Tá? E vocês vão ter, então, do dia 4 ao dia 23 de julho, para estudar o capítulo 4 e fazer o exame do capítulo 4. Então, a próxima aula teórica que a gente tiver já vai ser dia 24 de julho, que é quase agosto, e aí já começa o semestre letivo novamente. Lembrando que não tem relação nenhuma com os nossos cursos, né? Com o nosso calendário, ok? As aulas a gente vai avisando por e-mail, tá? Podem ficar tranquilos, sempre vou avisar com uns 2, 3 dias antes, né? E aviso. A gente deixou, pelo cronograma, a gente sempre marcou na segunda-feira, tá? Quanto aos horários, Fernando, a princípio sim, mas nada impede da gente alterar isso para mais tarde um pouco, né? Enfim, não está fixo, não. A gente colocou às 7 horas por questões de ser mais prático, né? Talvez o pessoal trabalha até a tarde, então das 7 até umas 8h30, 9 horas é um horário tranquilo, né? Mas nada impede da gente alterar isso depois em comum acordo, ok? Beleza? Ok, então. Maravilha. Bom, pessoal, então a dinâmica do curso, como eu disse, vai ser da seguinte maneira, né? Eu já mandei para vocês aí o convite, né? E a grande maioria, depois eu vou até pedir para o pessoal entrar em contato, ou eu mesmo vou tentar em contato com o pessoal que ainda não logou na plataforma da Cisco, né? Não criou o usuário, porque o curso é todo lá na plataforma, na NetAcad, né? Então a gente vai agora eu vou abrir a MetaCard aqui para a gente olhar algumas questões juntos. Então, eu vou tentar centralizar, né, inclusive os fóruns de discussão, para a gente ter um canal para a gente discutir o assunto, né, de determinado capítulo e tal. Eu vou tentar centralizar isso tudo na plataforma da Cisco. Né? Porque aí a gente fica trabalhando com essa plataforma de webconferência normal e usando a plataforma da Cisco. Né? A gente centraliza nessas duas ferramentas aí. Eu pensei até em criar um Google Groups, né? Mas eu pensei, vamos tentar usar a plataforma da Cisco, que ele tem lá uma ferramenta de fórum que dá para a gente usar muito bem. Então a gente primeiro vai tentar usar a plataforma da Cisco até para a questão dos fóruns, tá? Para a gente ter um espaço para a gente discutir, conversar, postar dúvida e tudo mais, beleza? Vamos então, pessoal, nesse momento, eu quero que vocês acessem a plataforma da Cisco, a NetAcad. Lembram dela? Né? Vocês loguem na plataforma para a gente ver algumas questões aqui. Isso, exatamente. Vou mandar, às vezes algumas informações eu mando aqui também, né? Vou colocar nas notas compartilhadas aqui, ó, que aí todo mundo vê. Beleza? Estão vendo aqui no canto esquerdo, as notas compartilhadas aqui? Beleza. Dá um tempinho aí para todo mundo acessar.
ir para a plataforma, pessoal? Todo mundo conseguiu acessar aí? Né, cara? Fernando? Conseguiu, Fernando? Beleza. Ok, pessoal, é de extrema importância que todos tenham acesso à plataforma, né? Como eu tenho destacado nos e-mails, curso é a plataforma, tá? Já cadastrei todo mundo lá. Se alguém ainda não conseguiu, não recebeu, me avise que eu vou mandar agora. Eu já mando aqui agora o convite. Isso, Jefferson. Quem quiser, né? Não recebeu, William? É esse e-mail mesmo? Ah, eu vou mandar então. William Martins 19. Eu vou verificar aqui. William, você está vendo aí? Tá certo aqui o e-mail? William Martins. Deixa eu. Foi enviado. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Não caiu na tua em spam, nada, alguma coisa? Olhar nas pastas lá? Ah, estranho, viu? Bom, vou tentar adicionar você de novo. Tá, eu vou tentar enviar de novo aqui para você. Hum, hum, um minutinho aí, pessoal. Tá. Um minutinho, tá, pessoal? Eu vou tentar resolver o problema do William aqui. Estranho, aqui tá certinho. Tá como se você já tivesse. É, olha só, último login 16 de fevereiro. Mas estranho, viu, William? Vou tentar mandar de novo para você.
William Martins 19. Bom, William, eu vou tentar mandar de novo aqui para você. Bom, mandei para você de novo aí, William. Depois você dá uma olhadinha lá, ver se chegou. Ok? Beleza. Bom, eu vou dar continuidade aqui então, para a gente não ficar parado, tá? Depois, se quiser rever o que a gente fez aqui, aí eu vou colocar no YouTube a aula, alguma coisa, e disponibilizo para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir a NetAcad, né? Vou voltar aqui. Voltar para o nosso curso. Então, beleza. Pessoal, é a página inicial, né, do nosso curso. Ok? Então tá o nome aqui bonitinho, roteamento switching CCNA, introdução às redes, tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui as principais áreas que a gente vai acessar, que vocês principalmente vão acessar, tá ok? Então olha só, a página inicial mostra aqui para a gente a opção de iniciar o curso, onde ele vai mostrar para a gente os capítulos, né? Então, vamos clicar aí em iniciar o curso, todo mundo, para vocês entenderem essa questão dos módulos. Ok? Então, podem clicar aí em iniciar o curso. Aonde vocês estiverem, se quiser clicar aqui na página inicial, vai voltar a iniciar o curso. Vou tentar digitar aqui, ó. Tá certo aí, Augusto? É o seguinte, ó. Voltar aqui, é para vocês clicarem aqui, ó, iniciar o curso. Ok? Deu certo aí, gente? Viu? Então vamos lá. Quando eu clico em iniciar o curso, ele vai mostrar para mim aqui, ó, todos os capítulos, né? Que a gente sabe que são 11 capítulos, tá? Então, o nosso curso é isso tudo aqui, ó, tá? Todos esses capítulos a gente vai estudar. O capítulo, lembrem que eu pedi para vocês, né, desde que já cadastraram na plataforma, conseguiram acessar, para vocês fazerem o capítulo 0, né? Então, se vocês forem clicando aqui, ó, vocês vão abrindo os níveis do curso. E aí, esse aqui é o material que a gente vai estudar. Todo o material do curso CCNA 1, né, ele é nesse formato. Ok? Então, vão ter, né, essa opção que vão estar o material aqui, algumas ilustrações. Em alguns momentos vão ter exercícios para vocês fazerem nessa própria tela aqui de fixação, né? Vão aparecer em determinados capítulos, a gente vai falar de alguns comandos,
né? Porque a gente vai ver a questão dos switches, dos roteadores, da Cisco, né? Configurações básicas, esse é o módulo 1. Mesmo se tratando de comandos, vai chegar em algum momento que vão aparecer prompts de comando aqui pedindo para vocês digitarem alguns comandos, para vocês simularem, né, o que eles estão apresentando. Ok? Então, o material vocês vão seguindo pela setinha aqui, normalmente. Ó, né? Uma comunidade global. E aí, isso aqui é o conteúdo. Esse capítulo 0 é só uma introdução sobre o curso da Cisco. Tá? Não tem ainda informações que diz respeito ao conteúdo do curso em si, né? Da matéria, né? Da disciplina, vamos assim dizer. É falando sobre o curso, sobre a academia da Cisco, né? O método que eles usam de ensino, né? É totalmente baseado nessa experiência de vocês terem o conteúdo e sempre uma ilustração ou um vídeo ou uma atividade, né, que vocês vão poder fazer para fixar o conteúdo que vocês estão vendo na teoria. Tá? Por isso que é de extrema importância que vocês sigam, né, esse conteúdo. No cronograma, a gente já separou por capítulos. Então, ó, essa semana, por exemplo, vai ser o capítulo 1. Então, vocês vão entrar no capítulo 1 e vão seguindo, estudando, até finalizar o capítulo 1. Ok? No final tem um exame, uma prova. E essa prova, né, que é responsável pela nota de vocês. O exame final de cada capítulo. São 11 exames que vocês vão fazer até o final do curso. Tá? Então, primeira coisa, vocês têm que se acostumar, né, com essa metodologia. O material vai todo aparecer para vocês aqui. Vocês vão seguindo e lendo, né, tudo mais. Se eu quiser voltar para um outro capítulo, eu fecho aqui, volto para o menu. Certo? Cada menu que eu clico, ele mostra as sessões. Então, por exemplo, capítulo 1. Eu quero começar na introdução do capítulo 1, começar ele do início. Clico aqui no tópico 1001, explorando a rede. Então, esse é o início do capítulo 1. Para fazer ele todinho, basta eu ir usando a setinha de próximo aqui e seguindo o material. Ok? Estão entendendo, pessoal, mais ou menos como que é a plataforma? Ok? É bem tranquilo, pessoal. Por que é tranquilo? Porque o conteúdo em si, né, ele vai crescendo gradativamente. Sempre tem atividades, tem muita interação, né? Vocês fazerem exercícios, executarem comandos. A gente vai ver agora daqui a pouquinho também, o Packet Tracer, que é uma ferramenta que a gente usa para simulação de redes, né? Então, é um curso bem interessante, né? Creio que todo mundo que está aqui fazendo esse curso está aqui porque gosta da área, né? Então, é um curso bem legal de fazer, tranquilo, né? Gostoso, não é maçante, porque tem essas atividades, essas interações no material, no próprio material. E o curso, então, se desenvolve dessa maneira. Vocês fazendo os capítulos, certo? E aí, eu abro aqui tipo, por 2 semanas. E vocês, geralmente, a gente coloca 2 tentativas. Vocês podem fazer uma vez. Ah, não gostei da nota, posso fazer de novo. Tá? 2 tentativas por avaliação. Se vocês pararem no meio, vocês podem continuar depois. Vocês podem consultar o material durante a atividade. Tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Então, assim, não teremos que a gente ter problemas, né, no andamento do curso. Tá? Então, como eu disse, essas aulas que a gente vai fazer via webconferência, elas são para a gente tirar dúvidas, né, discutir alguns assuntos que vocês acharem mais interessantes ou que precisam de uma explicação mais detalhada. Tá? Mas a maior parte mesmo vai vir de vocês na plataforma. Porque a plataforma ela já foi criada basicamente para o próprio aluno aprender, sem a necessidade de ter alguém ali sempre justificando. Tá? Então, o aluno tem muita autonomia nesse curso. Ok?
e é fácil e tudo mais, né? Então, creio que vai ser bem tranquilo para vocês acompanharem esse conteúdo. Sim, Augusto, essas aulas a gente, como eu fiz agora, lembra que eu mandei um e-mail avisando, ó, segunda-feira a gente vai ter aula tal hora. Aí depois mandei, ó, a gente tem um problema técnico, vai ter que ser na quarta-feira. Então, a gente tem o cronograma, né? Eu vou mandar para vocês o cronograma, como eu disse, ó, certo? Onde tem aqui, ó, configuração do sistema operacional de rede, aula teórica do capítulo 2 da plataforma. Essas aulas aqui, ó, são essas videoconferências que a gente está fazendo, ok? Então, vamos mandar a cama para vocês, a gente vai tentar seguir ele ao máximo, tá? Então, por exemplo, hoje é dia 7/6, né? Tema da aula, introdução ao curso, explorando as redes de computadores. Então, hoje é para a gente falar um pouco sobre o capítulo 1 da plataforma. Então, aqui, ó, 7/6, é o que a gente está fazendo, né? Do dia 7 ao dia 14, uma semana, para vocês estudar o material do capítulo 1 e fazer o exame. Por quê? O capítulo 1 é bem tranquilo, é bem introdutório, né? Não tem quase nada de muito técnico, é mais falar sobre redes, né? Abrangência, tudo mais, é coisa bem tranquila. Aí, a nossa próxima aula será dia 12/6, né? Que creio eu vai ser segunda-feira, dia 12, né? Para falar sobre o capítulo 2. Depois dessa aula, vocês vão ter, a partir daqui, ó, vocês vão notar que vocês vão ter bem mais tempo para estudar o capítulo e fazer a atividade. Então, vocês vão ter do dia 13/6 ao dia 25/6 para vocês estudarem o capítulo 2 e fazer a avaliação do capítulo 2. Certo? As avaliações, pessoal, a gente pode até deixar um pouco mais esticado o prazo. Não precisa fechar no dia 25. Pode deixar, por exemplo, até o dia 30, até o 32 é bom, né? Até o dia 32 de junho. Até o dia 3, por exemplo, de julho. Entendeu? Pode estourar um pouco esse prazo aqui. Não tem problema. A gente pode deixar abertas as atividades. Isso não tem problema. Tá? Ok, gente? Entenderam aí? Tranquilo? Tá. Outra coisa agora, né, que é importante a gente estudar aqui, ó. Então, esse ambiente aqui, né, onde tem os capítulos, é onde vocês vão realmente ver o conteúdo, tá? Vamos voltar lá na página inicial. Voltar para a turma. Se vocês clicarem aqui no finalzinho e voltar, deixa eu ver que eu fiz rápido. Olha só, vocês estão aqui, certo? Para voltar lá para a página da turma, só clicar aqui, ó, voltar para a turma. Tranquilo? Aí volta para a página inicial de vocês. Beleza? Acompanharam aí? Boa aí. Vou fazer de novo aqui então para vocês verem, ó. Entrei em iniciar o curso. Beleza? Quero voltar para a página inicial minha. Só clicar na setinha. Voltar para a turma. Estão vendo aqui? Ó, voltar para a turma. Beleza? Show de bola. Vocês entendam, né? Então, olha só. Vamos voltar aqui então para a página inicial. Então, aqui é o curso, onde vocês vão seguir o conteúdo. Beleza? Oi, Augusto. Acesso à plataforma?
Ah, o Augusto, deixa eu... manda para mim o seu e-mail, fazendo favor, aí no chat. Digita seu e-mail aí. Eu vou mandar novamente o... Eu vou mandar novamente o convite, tá? E aí você vê se chega aí e você se cadastra certinho. Mas você recebeu? Você conseguiu? No netacad.com/login, mas não, seu usuário e senha não está funcionando, é isso? Tem a opção. Ué, digita aí, ó, digita esse link que está aqui então para você tentar. Ó. Tá vendo o link aqui, netacad.com? Minhas letras. Ah, eu vou acessar aí. Beleza, velho. Enquanto isso, vou dando sequência aqui então, Augusto, porque senão a gente vai atrasar muito. Depois você pode ver aqui, vai deixar esse vídeo disponível para vocês, tá ok? Beleza. Olha só, outra área importante que vocês vão usar bastante aqui é o seguinte, ó. Aqui, né, tem as tarefas. Estão vendo a opção aí, tarefas? Estão vendo, né? Se vocês clicarem em tarefas, vão mostrar para vocês aqui os exames dos capítulos. Ok? Estão vendo aí? Aqui, ó, estão todos os 11 exames que vocês vão ter que fazer. Na verdade, são 12, porque o capítulo 6 ele tem um exame teórico e depois tem uma avaliação de habilidades práticas no próprio Cacti Tracer. Ok? Então, por exemplo, se vocês cliquem aí, exame do capítulo 1. Cliquem aí que vocês vão ver que vai mandar uma mensagem falando que não está habilitado pelo instrutor. Isso, exatamente. Porque eu ainda não habilitei. Tá? Então, vou fazer o seguinte, eu já vou liberar para vocês o exame do capítulo 1, só para vocês verem como que vai ficar isso depois. Tá? Então, vocês vão ter até o dia 14. Eu vou deixar aberto o capítulo 1, como a gente atrasou um pouquinho aqui o início, eu vou deixar aberto o capítulo 1 até o dia 20, pode ser? Não, dia 20 é muito, né? Hoje é dia 7. Vamos dar aí, sei lá. Até o dia 16. Vou deixar aberto. Uma semana, vocês acham que dá? Dá, né? Então tá. Então eu vou deixar até o dia 14, da forma que está aqui no cronograma, ó. Tá? Então olha só, eu vou habilitar para vocês aqui, ó. Então eu vou criar uma ativação aqui. Capítulo 1. Vou fechar ele no dia 14. Noite. 11h55. Faz manhã. Tá? Vou colocar para vocês fazerem duas tentativas. Certo? Então vocês vão ter direito a duas tentativas para fazer.
É, vou deixar 1h30 para vocês tentarem fazer o, o exame. Vai aparecer em português e em inglês para vocês aí, tá? Vou deixar em inglês ativado também. Quem quiser fazer a prova em inglês, beleza, tá? Teste aqui, para vocês não verem a resposta correta. Mais. Ah lá. Agora, se vocês voltarem lá em tarefas, cliquem aí no exame do capítulo 1. Vocês vão ver que vai ter. É que eu estou no. Lógico, eu estou no papel do professor, não vai aparecer. Mas para vocês vai aparecer iniciar a avaliação com duas opções, em português e em inglês. Não foi isso que aconteceu? Não, Gustavo, são duas. Vocês podem fazer duas vezes. Duas tentativas. Tá bom demais, né? Você pode consultar o material e tudo mais. Então, duas tentativas é mais que o suficiente. Eu coloco duas porque às vezes, geralmente salva. Né? Você pode parar no meio e continuar depois. Mas isso às vezes dá algum probleminha. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês tentem fazer até o final do prazo. Porque quando a gente reabre um capítulo, geralmente com os prazos. Tá? Travou? E agora? Estão me ouvindo melhor? Geralmente o que, ô, Fernando? Você perguntou? Tá, estão me ouvindo, né? Ah, tá. Beleza. Não, o que eu estava falando é para a gente tentar obedecer os prazos. Né? Que nem eu coloquei aqui, que o exame do capítulo 1 vai até o dia 14. Então, para todo mundo fazer até o dia 14, para eu não precisar reabrir o exame. Que isso geralmente dá problema. Deu para. Não cortou agora? Deu para todo mundo ouvir? Ouviram, né? Beleza, então. Só para a gente tomar cuidado com os prazos, certo? Então, olha só. Vamos voltar para a nossa plataforma aqui. Então, o exame do capítulo 1 já está ativo, tá? Então, quem quiser fazer, né? Por exemplo, vocês já estão na plataforma já há algum tempo. Alguns aí, isso, eu só confirmei. Melhorou? Vê se voltou. Voltou, pessoal? Voltou. Beleza. Seguinte, eu só falei que vocês estão até o dia 14 para ver o capítulo 1 e fazer o exame. Tá? Mas o capítulo 1 é bem simples, ok? O capítulo 1 é bem introdutório, não tem grandes problemas não, ok? O que eu ia falar mesmo? Eu estava falando... Deixa eu voltar aqui. O que eu disse é o seguinte, vocês já estão na plataforma há algum tempo. Creio que alguns aí já devem ter começado a ver o capítulo 1, ver o capítulo 0, já deve estar olhando o capítulo 1, né? Então é bem tranquilo. Quem já teve essa curiosidade de vendo o capítulo 1, né, eu tenho certeza que viu aí que é bem tranquilo. A gente não tem, né, nada de complicado no capítulo 1, tá certo? Então vamos voltar aqui na plataforma. Eu quero mostrar outras coisas para vocês. Então as tarefas vão sendo liberadas aqui, ok? A gente vai tentar seguir o cronograma. Então vou passar o cronograma para vocês e os exames vão ficar abertos durante o capítulo atual que a gente tiver, que vocês estiverem estudando, beleza? Tranquilo. Pessoal, outra questão que é importante para a página inicial, todo mundo clicando na página inicial, clicando na frente de voltar.
Beleza? Todo mundo junto aí? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, recursos do aluno? Recursos do aluno. Vamos clicar então nesse recurso do aluno. Aqui, ó, é o seguinte. O que é importante vocês nesse ponto, que eu vou destacar, é essa parte aqui, ó. Baixe e instale o Packet Tracer. Certo? Esse ponto aqui, ó. Ah, eu estou com dúvida para instalar o tutorial de instalação. Para você fazer o download, está aqui. Tem um tutorial para mostrar como que é tudo mais, tá? Inclusive, no final, tem uma verificação de ambiente de avaliação de habilidades. Por quê? Depois que você estiver em algum momento, vocês vão usar ele num exame, especificamente no exame do capítulo 6. Então, vocês vão logar. E a própria plataforma, na hora que vocês entrarem no exame, cortou? Esperar um pouquinho para ver se volta. Voltou? Estão me ouvindo melhor? Hum, o problema é que a internet pode ser, às vezes isso pode ser aqui, pode ser aí, aqui mesmo, né? Então, mas, enfim, eu já aumentei o meu link aqui, vamos ver se isso melhora um pouco, tá? Mas, enfim, eu acho que está cortando até pouco, né? Pelo tanto que a gente já falou aqui, já conversou, até que não está tendo tanto problema, né? Ok? Isso não tem como saber, né? Pode ser aqui, pode ser aí, né? Mas enfim, vamos voltar lá. Mas todo mundo entendeu? Eu vou escrevendo aqui um pouco também, né? É, isso, isso. O que eu quero é realmente que vocês façam download da versão atualizada do Packet Tracer. É a versão que está disponível aí. Vou escrever um pouco aqui. Deixa eu ver qual que está aqui. Tracer. Sim, é a 7, pessoal. É a 7, tá? Podem baixar a 7. Beleza? Como é a última? Vou mostrar de novo aqui, William, aonde está. Beleza?
É aqui, ó. Quando você está em página inicial, você tem essas duas opções, iniciar o curso e recursos do aluno. Certo? Aí se você ver aqui recursos do aluno, vai te mandar para essa página aqui. E aí tem aqui, ó, tutorial, a versão para vocês fazerem o download, mais um tutorial para você começar a usar o Pact Trace, certo? Tranquilo, gente? Depois todo mundo, então, instala o Pact Trace para vocês já terem ele aí na máquina disponível. Tranquilo? Outra coisa, gente, vamos fazer um teste aqui, ó. Estão vendo esse menu discussões? Menu discussões aqui, ó, opção. Ok? Eu quero que vocês cliquem aí em discussões. O que eu quero? Eu quero ver se a gente consegue usar os fóruns aqui. Entendeu? Então, tipo assim, vou tentar criar um fórum do capítulo 1. Porque aí, se forem surgindo dúvidas, vocês vão postando lá, eu entro também na discussão, vou tirando as dúvidas, e até vocês mesmo, entre vocês, podem trocar ideias. Pode ser? Então, eu vou tentar criar aqui, ó, uma discussão. Espera só um minutinho que eu vou tentar criar aqui. Discussões sobre o conteúdo do capítulo. Vou tentar criar aqui para ver se a gente consegue. Eu vou deixar aberto aqui então, sei lá, de hoje até, sei lá, dia 14. Então. Salvei e publiquei. Isso. Vai ficar aberto até esse dia. Apareceu para vocês aí, agora, se vocês clicarem em discussão de novo, agora, por favor, postem alguma coisa aí. Né? Vocês vão clicar em responder, creio eu, né? E postem alguma coisa aí para a gente ver como que funciona esse fórum. Porque aí a gente centraliza aqui também as discussões sobre para isso. Olha, Franciele, a princípio, acho que por questão de organização, vamos criar um fórum por capítulo, e aí dentro dos fóruns, vamos falando dúvidas, né? Que aí fica tudo centralizado e organizado por capítulo. Acho que fica melhor. A gente pode tentar assim primeiro, se ver que não dá certo, busca outra metodologia. Pode ser? Beleza. Vamos tentar assim para ver se dá certo. Então, ok. Ah, agora o capítulo 1. Ah, maravilha.
Maravilha. Hello World. Gostando da programação e visitando. Então, esse primeiro fórum, estou com uma dúvida aqui e eu quero, né, que os colegas me ajudem. Vem e coloca aqui. Porque aí um pode responder, creio eu, você pode responder a mensagem do colega, né? E aí a gente cria ali uma lista de discussão. Pode ser? Dá para responder. Vamos seguir essa metodologia então, pessoal? Maravilha. Eu acho que fica melhor do que a gente criar um Google Groups, que aí fica aquele tanto de e-mail. Eu falei o seguinte, vamos tentar usar então esses fóruns como a gente fez. Beleza? Porque fica tudo na plataforma. A gente fica e-mail, recado, alguma coisa. Eu mando e-mail para todo mundo, certo? Como tem sido feito mesmo. E as discussões ficam todas na plataforma. Tá? Que é até melhor para vocês consultarem depois e tudo mais. Combinado? Fechou então. E assim vai ficar bem legal. Bom, eu vou excluir essas mensagens que vocês colocaram, porque foi só teste, tá? Para ver se dava certo. Porque aí, quando tiver dúvida realmente, aí vocês vêm aqui e postam. Tranquilo? Vou ficar mais limpo aqui o fórum. Bom, depois eu excluo também. Isso aqui não tem. Eu tenho um pouco de toque. Se eu não excluir isso aqui, eu não vou ficar sossegado. Então, deixa eu excluir isso aqui. É complicado. Mas beleza. Então, fica organizado assim. Tem dúvida, eu vou lá e posto, eu vou lá responder, outro colega pode entrar e discutir, e aí a gente vai. Tem um canal livre ali a princípio, são esses pontos aí que vocês vão ter mais contato, que é mais prático para vocês, né? Vocês não vão poder precisar se preocupar com outras coisas. É o curso, né? Vocês vão olhando os capítulos, as tarefas nas discussões vocês coloquem lá, postem as dúvidas e só, tá? No restante vocês não precisam se preocupar com mais nada. A visão geral da plataforma, por enquanto, pessoal, tranquilo? Deu para entender mais ou menos como que funciona? Porque a dinâmica do curso é basicamente dentro da plataforma. A plataforma tem tudo que vocês precisam. Tá? Beleza? Que bom então, gente. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Já que a gente já viu a plataforma, já conheceu um pouco aqui mais da nossa ferramenta de webconferência também, vamos entrar então no próprio capítulo 1, né, que aí a gente já adianta o conteúdo que vocês vão ver. Tá? Então eu vou dar É lógico, como eu disse, os capítulos são extensos, alguns, tem muitos detalhes. Em uma aula de 2 horas, eu não consigo
cobrir todo o conteúdo. Tá? Então, assim, eu vou pegando os pontos principais que eu acho mais importantes e se vocês tiverem dúvidas em algum outro ponto, vocês tragam a principal fonte de informações de vocês, tá? São os capítulos. Eu estou aqui para a gente dar uma explanada no que é mais importante, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Ok, pessoal? Estamos entendidos? Beleza. Muito bom. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, uma apresentação que é o capítulo 1, certo? Está enxergando bem aí os slides? Tá bom? Aqui na plataforma de webconferência, essa compartilhamento de tela que aí fica grandão para vocês aí a apresentação, fica na tela grande. Aqui eu clico em maximizar e aí vai ficar show de bola, como se vocês estivessem vendo aqui a minha apresentação. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o capítulo 1, né, o capítulo inicial aí do curso da Cisco, onde ele fala sobre uma questão de rede aí, né, de redes de computadores, aplicação, né, motivação, nem precisava falar, né? Hoje em dia todo mundo sabe, né, da necessidade que a gente tem de estarmos conectados, né? Um equipamento hoje sem internet, ele né, funciona, tudo bem, mas ele não atinge todo o seu potencial. Tá? Fala também sobre a questão das redes locais, que são as LANs. As WANs são as redes geograficamente distribuídas, né, redes de longa distância, e a internet. Fala um pouquinho sobre rede como plataforma para diversas aplicações, né? E também fala um pouquinho sobre a constante mudança que a gente tem na área de telecomunicações, né? Quem pôde acompanhar um pouco, né, há alguns anos, vamos pegar aí, sei lá, de 2003, 2002 para cá, né, 15 anos, a evolução que a gente teve na área de redes é exponencial, né? A gente, né, com relação a equipamentos, tecnologias, a gente teve uma muito grande. Tá? Então, como é que era antes e como é que era hoje esse cenário de redes? Né? Então, olha só. Antes a gente tinha computação fixa, né? Dispositivo fixo lá, você ia, usava ele e tudo mais. Isso em 95. Né? Aqui, ó, 95. Em 2000, né, havia uma estimativa lá de equipamentos na internet. Né? Em 2011, em 11 anos, a gente tem aí o advento da IoT, que é a Internet das Coisas. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar de IoT em algum momento, né? Que basicamente a gente já está na internet. Você já tem seu Facebook, você coloca lá o seu conteúdo, né? Agora quem vai começar a ir para a internet são as coisas. Vai para a internet, né? Eu trabalhei num projeto que a gente colocou um lixão na internet, né? Então colocou sensores lá monitorando gases, né? Umidade, temperatura, e isso alimentava um site. Então você tinha um lisímetro, né? Para nome bonito que a gente dá para um lixão, e colocava dados na internet sem intervenção humana. Então é a internet das coisas, né?
Estima-se que em 2020 a gente vai ter mais ou menos 50 bilhões de coisas na internet, entre pessoas, processos, dados, né? A expansão exponencial aí de equipamentos, né? Em redes, em telecomunicações, né? Estou falando aqui que a gente tem aplicação, né, e uso de rede em vários segmentos da sociedade. Então, a rede, como a gente aprende, como a gente se comunica, como a gente trabalha, como a gente se diverte, não é? Quem aí não gosta de um joguinho online, né? Todo mundo. Então, se a gente não tivesse isso, não tivesse o desenvolvimento que a gente teve, a gente não teria essa realidade hoje, né? E as redes, a gente tem redes de vários tamanhos, vários portes. Desde redes pequenas, redes domésticas. Nem eu estou aqui na minha casa. Eu tenho uma redinha aqui que tem 2 computadores, 2 celulares. Né? É uma rede doméstica. Até redes em nível mundial, que é a internet. É uma rede de redes. Né? Então a gente tem escopos bem diferentes aí de redes. Né? A gente vai ver, né, que uma característica bem marcante e é uma arquitetura muito usada na área de redes de computadores é a arquitetura clientes e arquitetura cliente-servidor, né, onde a gente tem essas duas entidades. Os servidores, que, como o próprio nome diz, fornecem serviços, né, e os clientes que buscam serviços nesses servidores. Né? Então, exemplos aí de servidores web, né, onde a gente vai lá e acessa as páginas na internet, servidores de arquivos e tantos outros que a gente tem aí. Né? A gente tem as redes ponto a ponto, né? O pessoal geralmente usa muito o exemplo de redes ponto a ponto, o P2P da vida, né? Quem nunca usou aí um eMule, ZAA, Torrent, né? É um exemplo de aplicativo, né, de serviço ponto a ponto. Né? Não tem um servidor, não tem o cliente, todo mundo é servidor, todo mundo é cliente. Né? Às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E para a gente entrar um pouquinho mais na área já de configuração, de arquitetura de redes, primeira coisa, a gente tem três componentes básicos da comunicação. Né? Então, são os responsáveis aí por a gente usar isso, né? Ou fornecer os serviços. Né? Então, os dispositivos são os equipamentos aí que são dotados de alguma inteligência, né? E que eles têm equipamentos, têm hardware e software trabalhando em conjunto para fornecer algum tipo de funcionalidade para a rede. O meio físico, que são as mídias de transmissão, né? Cabo pré-trançado, né? Os cabos de rede que a gente tem aí, bem comum, as fibras ópticas, né? O espectro eletromagnético, que são as comunicações sem fio, né? E aí, né, a gente tem vários tipos de meio físico, cabo coaxial, a gente vai ver cada um deles. E os serviços, que é aquilo que a rede oferece. A gente cria uma rede para a gente ter algum tipo de serviço, né? Então, esses três componentes aqui são básicos em uma rede. Os dispositivos, o meio físico por onde os dados vão trafegar e os serviços, que é o que né? A gente não cria uma rede à toa, a gente cria porque a gente quer alguma coisa dela. Né? Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Estão acordados aí? Estão me ouvindo? Vou pensar aí aqui que eu estou falando aqui. Maravilha. Então vamos tocar o barco aqui. Então, dentro de dispositivos, a gente tem vários tipos também. Né? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Beleza, então vamos continuar. A gente tem os dispositivos finais, que são aqueles que estão
quem usa, né, quem faz uso deles são os usuários finais, né? Então, por exemplo, computadores, os smartphones, né, tablets, enfim. O dispositivo final é aquele que está na mão do usuário. Os dispositivos de infraestrutura de rede, né, são aqueles dispositivos que a gente chama também de intermediários, né, que são dispositivos de acesso à rede. Então, por exemplo, switches, né, os pontos de acesso sem fio, roteadores sem fio, né, que a gente costuma chamar de roteadores sem fio, os hubs, né. Então, são a gente tem dispositivos para interconexão de redes, né, ou seja, conecta redes distintas. Então, esses são os roteadores, né, são responsáveis por encaminhamento entre redes de diferentes domínios, de diferentes regiões. E também tem dispositivos de segurança, que são os famosos firewalls, né? São responsáveis aí por criar uma barreira de segurança entre um perímetro e outro de uma rede, né? Por exemplo, de uma rede interna para uma rede externa, né? Então, dentro dos dispositivos, a gente tem também essa variedade: dispositivos finais, dispositivos de acesso à rede, dispositivos de interconexão de redes e dispositivos de segurança. As mídias ou os meios de transmissão, a gente tem alguns tipos, né? Por exemplo, os meios que usam cobre como condutor, né? Que são de longe, né? Falando de redes locais, são de longe os meios que a gente mais usa, são os cabos de perto lançado, né? Dentro dessa categoria que usa cobre, a gente tem também o cabo coaxial, que ainda também é usado em algumas situações, né? As fibras ópticas, né, que diferente dos meios que usam cobre, né, trafegam sinais de luz, né, então tem uma série de vantagens. E também os meios sem fio, né, que a gente usa bastante aí ao longo do nosso dia a dia, né, os celulares e tudo mais, né? Quando vocês forem usar o Packet Tracer, vocês vão ver que lá eles têm os íconezinhos, né, de cada tipo de dispositivo. Então tem lá os dispositivos finais têm os seus ícones, né, que lembram aí os dispositivos que os usuários usam, né, que está na mão do cara lá que quer usar a rede. Os dispositivos intermediários têm também essa caracterização aqui bem definida, né? Então, por exemplo, um roteador, ele sempre, qualquer diagrama de rede, você vai ter essa figurinha, né, basicamente, que é redondinho com as setinhas aqui indicando roteamento. Switches, né, são esses quadradinhos. Um roteador sem fio. Então, existe uma nomenclatura, uma caracterização, né, dos ícones também dos dispositivos de rede quando a gente vai fazer diagramas ou criar, né, documentos indicando entre rede. Tá? Mas isso aqui vocês vão se acostumando ao longo do curso e à medida que vocês vão estudar a área. E os meios físicos também, no Packet Tracer principalmente, cada um tem uma representaçãozinha. Tá? Então, sem fio, ele mostra aqui um sinalzinho analógico, né? Como se fosse uma onda. Um meio físico de rede local é retinho, assim, geralmente. E um meio o WAN quer dizer redes de longa distância, redes geograficamente distribuídas, né? Tem esse raiozinho aqui. Tá? Mas isso é tudo nomenclatura, à medida que vocês vão estudando, vocês vão entendendo. Dentro de redes, a gente tem também os tipos de topologia. A gente tem basicamente topologia física e topologia lógica. Topologia física diz respeito mais ao hardware, infraestrutura, parte física, né? Como que estão conectados os dispositivos de rede. Então aqui ó, tem servidores que estão conectados a um switch, que está conectado ao roteador, que tem a saída para a internet, está conectado com outro switch. Então aqui é questão física, hardware de rede, né? Como que eles estão conectados fisicamente. Quando a gente fala topologia lógica, está mais relacionado à questão de endereçamento, né? Questão de como que essa rede foi configurada, né?
com relação ao seu funcionamento lógico, né? Então, a gente vai estudar bem isso nesse curso, né? Essa topologia lógica, ela pode fazer com que uma rede funcione, né, de uma maneira diferente da forma que ela está montada fisicamente. Então, eu posso ter uma estrutura física, mas da forma como eu monto ela logicamente, ela vai funcionar de uma maneira diferente do que eu espero. Tá? Então, só para ficar claro que a gente tem essas duas, como está conectado fisicamente os dispositivos, e a topologia lógica que a gente leva em consideração questões de endereçamento IP, principalmente, né? Serviços e tudo mais. Ok? Os dois tipos, aí a gente vai entrar um pouquinho aqui em classificação de redes, né? Que é bem básico. A gente tem, o mais comum a gente falar são as LANs, que são redes locais, as MANs, que são redes metropolitanas, e acima disso, as WANs, que são redes de longa distância. Oi. Transmitir com qualidade melhor? Fala a imagem ou o áudio disso? Um pouco embaçado? É? Eu posso tentar. Vamos tentar aqui. Eu vou parar o compartilhamento e aguenta a mão um pouquinho aí. Vou tentar mudar aqui para qualidade maior. Vamos ver como é que fica. Ok? Vamos esperar um pouquinho para aparecer aqui. Ver se melhorou um pouco. Melhorou? Tá a mesma coisa? Beleza. Então vamos tocar o barco então. Então, pessoal, olha só. A gente tem basicamente LAN, se a gente conseguir hierarquia, que é uma rede local, de abrangência geográfica menor. Oi? Melhor? Então, beleza. Vamos lá. A gente tem as LANs, que são as redes locais, as MANs, que são redes metropolitanas. Né? Então, uma rede local, a gente pode classificar como uma rede de abrangência, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Uma rede corporativa, dentro de uma casa, por exemplo, uma rede doméstica. Uma rede metropolitana pode ser uma rede que inclui uma cidade, né? É a abrangência, a cobertura de uma cidade. E uma rede de longa distância são redes que estão realmente distribuídas, né? Conectando redes distantes umas das outras. Tá? As WLANs são as redes locais sem fio. Tá? Então, esse W aqui é de Wireless LAN, que é, por exemplo, essa rede que a gente costuma ter em casa. Um APzinho, né? Wi-Fi, e aí você tem fio. Isso é uma WLAN, né? Então, uma rede local sem fio. Tá? Então, uma rede LAN, uma rede de longa distância que conecta dois pontos bem distantes. Por exemplo, a gente tem, né, fibras que conectam os continentes. Isso é um exemplo de uma rede de longa distância. Né? Por exemplo, do Brasil para você sair do Brasil para os Estados Unidos, sai uma fibra lá de Fortaleza, chega em Miami, se não me engano. Esse enlace é uma rede de longa distância, que conecta dois segmentos de rede que são bem distantes. Né? E o que é a internet, então? A internet é a mistura disso tudo. Tá? É uma rede. Você tem uma rede de uma empresa, de outra empresa,
de outra empresa. E aí você tem no meio disso roteadores que conectam essas empresas, né? No meio do caminho você tem empresas, né, que compram o link de operadores e vendem para os seus clientes. E aí tudo acaba sendo, né? Então, uma definição que é clássica da internet é uma rede de redes, né? Você tem várias redes de vários escopos, né? De várias abrangências geográficas, né? E elas estão totalmente conectadas através da internet, certo? Tranquilo, gente? Questões de intranet e extranet, né? É, todo o conteúdo antes de chegar a qualquer cliente. Ele é um intermediário, né? Então, por exemplo, pega questão da AutoCenter. Né? A AutoCenter compra link de uma operadora maior e revende o link, né? Então, para o seu usuário, seu cliente sair para a internet, ele passa pela AutoCenter, né? Pela AutoCenter vai para as operadoras. É isso que você perguntou, Augusto? Sim, sim. Né? E aí tem os né, service providers de vários níveis, né? Então começa lá os gigantes de telecomunicações, vão andando. Estamos falando que instalar fibra aqui em casa, já faz quase um mês já. Mas aqui, então é isso, né? Então vamos voltar no conteúdo aqui. Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Intranet e extranet, vocês já devem ter ouvido também esse conceito, né? Intranet funciona dentro de uma empresa só, né? Então, por exemplo, dentro do IF, a gente tem serviços lá que só funcionam dentro do IF, né? Eles não são externos, eu não consigo acessar de fora, são uma intranet. Extranet é aquele tipo de conexão que você consegue acessar o sistema de uma empresa, né? Porque você tem uma ligação com ela. Né? Então, assim, não é uma rede que está exposta para todo mundo, está exposta apenas para alguns indivíduos, né? Como fornecedores, clientes, colaboradores. Certo? Tranquilo, gente? O que vocês estão falando aí? Sim, Isamar, sim. Basicamente, sim, né? Porque alguns serviços, a maioria dos serviços que a gente tem internos do IFE, né? Por exemplo, impressão web, né? É um serviço que a gente tem lá dentro. Quando eu estou lá dentro, eu consigo usar. Eu saio da rede do IEC, eu não consigo usar. Né? Os laboratórios, eles não têm endereços públicos. Eu não consigo daqui de casa acessar uma máquina minha lá no laboratório. Né? Então, sim, a gente pode considerar como intranet. Beleza? Como que a gente acessa a internet hoje em dia? A gente tem vários modos, né? Várias tecnologias de acesso à internet. Então a gente tem, por exemplo, as tecnologias de digital subscriber line, né? Que são os ADSL da vida, né? Questão da vela e tudo mais, esse tipo de coisa. Ou via celular, a gente usa bastante. Via satélite, em alguns casos, né? Nem específicos, não é tão comum. Conexão de escada, a gente já usou, né? Já lá, quem já usou isso sabe maravilha que é. Né? A gente tem as conexões via fibra ótica, né? Out center aí mesmo, né? Deixa eu ver uma coisa. É, as redes de fibra. Tá com lag agora?
Tá com lag? Melhorou? Vai. Bom, pessoal, vamos tocando aqui. O ping tá muito alto. Mas aqui, pessoal. Então, as formas de acesso à internet, né, conexão remota de usuário, né? Então, por exemplo, o usuário doméstico. Para ele ter acesso à internet, ele tem que contratar um provedor de serviços, né? Esse é Service Provider, né? Eles são os, né? Eles fornecem a internet para empresas, um pequeno escritório, né? Para o seu funcionário, né? Então, a gente tem hoje várias tecnologias de acesso à internet por perto do usuário final e também, né, quando a gente fala de empresa para empresa. Tá? E, obviamente, tem o pessoal da AutoCenter aí que sabe muito bem disso. É bem diferente, né? Um produto que você vende para os usuários finais, como você é bem diferente, por exemplo, você vender um link dedicado para uma empresa de médio e grande porte. Né? A infraestrutura é outra, né? A qualidade é outra e o preço também é outro. Né? Porque você vai ter ali um link dedicado para aquela empresa, por exemplo. Então, as formas de acesso à internet variam de acordo com o cenário. Não é verdade? Então, se eu tenho uma casa, eu vou oferecer um serviço. Agora, se eu vou oferecer para uma empresa grande, é outra coisa. Né? É um outro tipo de serviço, diferenciado. Tá? Rede convergente. O que é isso? É o que a gente quer, né? Na verdade. Tem uma área, né, de telecom que a gente estuda que são redes NGN, significa Next Generation Nets. E a gente convergir tudo para uma infraestrutura só. Né? Isso começou lá com o cabeamento estruturado, né? Porque antes a gente tinha uma infraestrutura física para circuito fechado de televisão, outro para segurança, outro para telefonia, outro para dados. Depois que foi normatizado a questão do cabeamento estruturado, as mídias foram evoluindo, a gente consegue hoje transmitir vários tipos de informação no mesmo meio. Né? Então, a infraestrutura a gente já conseguiu unificar bastante. O que a gente espera agora, né, o próximo passo, é que a gente consiga também padronizar a comunicação de dados. Né? Por exemplo, internet é comunicação por pacotes. A gente vai ver isso mais à frente. A telefonia celular hoje ainda, né, trabalha com circuitos em alguns momentos. Então, já tem uma diferença aí. Né? O que a gente espera é chegar numa rede com um funcionamento só para todo tipo de informação. Né? É o que a gente busca isso, por exemplo, 4G e o LTE, né? Busca isso, trabalhar com comunicação de pacotes, mesmo quando a gente trabalha com voz e tudo mais. Né? Mas então é isso, rede convergente é a gente conseguir trabalhar com uma infraestrutura, um tipo de rede só, está pegando qualquer tipo de informação. É isso que a gente procura. Né? Então a gente tem o mundo todo conectado, né, e tudo mais. É, e, obviamente, coisas. Olha, Jefferson, a gente continua aqui o capítulo 1, mas a plataforma, eu expliquei o principal, né? O que vocês precisam. Não tem nenhum macete a mais. Não vem fuçando na plataforma lá. Vocês podem fuçar à vontade, não tem problema. E agora o que vocês vão usar mesmo é aquilo que eu mostrei. Questão dos capítulos, o fórum, né? Para vocês postarem as dúvidas e as tarefas, né? Além do Pact Tracer que eu mostrei lá como fazer o download. Tá? Agora, qualquer
qualquer outra coisa no NetAcad, vocês podem usar à vontade aí. Ok? Então, pessoal, olha só. À medida que as redes foram evoluindo, né, a gente foi ficando mais exigente. Né, o público ficou mais exigente. Né? Então, às vezes estão lá 10 megabits por segundo, hoje a gente tem redes aí, se a gente pegar redes ópticas aí, né, com tráfego agregado, a gente chega a alguns terabits de tráfego, né? Então a gente viu que o pessoal começou a se preocupar com o quê? Tolerância a falhas, né, que o serviço esteja sempre disponível, a escalabilidade, que a rede crescer sem ter muito investimento, né, a rede conseguir crescer de uma maneira mais eficiente, né? Qualidade de serviço, eu poder, por exemplo, garantir, né, uma qualidade mínima para um determinado tipo de serviço. E a questão de segurança, que hoje é bem importante, a gente está vendo ao longo dos anos. Né? PIN. Augusto, isso foge um pouquinho aqui, depois eu te mando por e-mail, pode ser? É porque o PIN, na verdade, o PIN é o ICM, é um protocolo, né, é o ICMP que a gente só verifica se o dispositivo está ativo, né? A gente até consegue, se a gente modificar lá o tamanho do quadro, né, e fazer alguns cálculos lá, a gente consegue aferir a velocidade. Mas não é realmente um teste de velocidade de conexão, envolve outras coisas. Mas depois eu te mando um e-mail, pode ser? Beleza. Então a gente tem essas características também que a gente quer alcançar. Né? Tolerância a falhas é aquela questão, né? Eu tenho vários caminhos possíveis. Se um parar de funcionar, eu consigo continuar a transmissão. Né? Isso a certa tolerância. Né? É o que acontece na internet. A gente tem vários roteadores. Às vezes uma rota melhor não está funcionando, mas eu tenho uma rota secundária que não é tão rápida, mas vai me entregar, né? Eu vou conseguir chegar ao destino. E aí a gente tem, né, como está mostrando aqui, a gente tem comutação por circuito e comutação por pacotes. Né? O que é isso? O que é comutação? É como esses dados, né, são chaveados, são encaminhados da origem até o destino. Por exemplo, numa rede telefônica, você tem um telefone de um lado, um telefone de outro, né? E uma infraestrutura, né, quando você vai ligar para uma outra pessoa, como é que funciona? Quando você disca, você pega o celular. Você já pega o celular e sai falando? Não é assim que funciona, né? Primeiro você disca o número, espera a pessoa do outro lado atender, e aí sim você manda as informações, que no caso é a sua voz. Ou seja, é estabelecido um circuito antes. Né? Primeiro, eu verifico a disponibilidade do destino, para ver se ele vai me atender. Né? Então, é estabelecido um caminho antes. Então, esse cara manda, passa por isso e chega, ó, posso te enviar uma informação? Ele confirma isso e aí então os dados vão passar por esse circuito que foi fechado. Então, há um estabelecimento de conexão prévio, certo? Então, enquanto você estiver conversando, na comutação por pacote, eu não tenho esse caminho. É como se fosse mandar uma carta. Eu coloco endereço de destino, endereço de origem e mando. Espero que chegue. Né? É como funciona a internet, comutação por pacotes. Então, um dado ele pode fazer um caminho em um determinado momento e um outro caminho no segundo momento. Não tem circuito antes.
né? Então, isso é uma comutação por pacotes, ok? Comutação por circuito, eu estabeleço primeiro o caminho, e a informação vai passar por esse caminho. E comutação por pacotes, eu envio a informação com o endereço de origem e destino, esperando que ele chegue. E aí o caminho que ele vai fazer pode não ser o mesmo sempre. Tranquilo, gente? Bem simples, né? A gente tem, né, a gente fala de redes escaláveis, e aqui está falando do tier, né, que são classificações com relação a níveis, né, níveis maiores e menores. Por exemplo, os Tier 3, né, são, a gente pode, por exemplificar, a gente falou do Outcenter, né? A gente pega um provedor de acesso à internet, ele é Tier 3, porque ele é responsável por entregar a conexão para o usuário final, certo? E aí tem a hierarquia, né? O Tier 3, ele compra de um ISP Tier 2, que é uma rede maior, né? Por exemplo, de uma operadora, né? Uma operadora de telecomunicações. E, por sua vez, né, compra de um Tier 1, né, que é maior ainda que ela. Né? Então, tem uma hierarquia na questão aí dos provedores. QoS. O que é QoS, pessoal? Aí, alguns tópicos, pessoal, vocês vão... Porque senão a gente não vai conseguir terminar aqui. Como eu disse, alguns tópicos vocês vão vendo mais detalhes no conteúdo aí durante o capítulo. QoS é qualidade de serviço, né? Então, por exemplo, você pode... o ideal é você classificar o tráfego de atalhos. Então, por exemplo, tem um canal de comunicação lá que chega informações que são extremamente importantes. Ele recebe também informações que não são tão importantes. A ideia é que ele consiga dar prioridade para esse tráfego importante, né, em relação ao tráfego que não é tão importante assim para a empresa. Então, num determinado momento, se ele não conseguir atender um tráfego, ele vai não atender aquele que tem menos prioridade. Está entendendo? Qualidade de serviço é isso. Eu conseguir priorizar tráfego. Tem algumas informações que chegam que eu não posso ter atraso. Então, eu vou marcar essas conexões e elas vão ter prioridade para chegar, né, na minha rede. Tá? Então, essa é isso, qualidade de serviço. E a segurança de rede, que envolve aí conceitos básicos, né? Como, por exemplo, eu ter confidencialidade, integridade, autenticidade, né? O não repúdio, né? São características que a gente quer em segurança, né? Que é para que a gente fique livre de ataques cibernéticos, né? Então, dentro desse cenário de segurança, a gente tem componentes aí que são importantes, como, por exemplo, a criptografia de dados, né? Você conseguir mandar os dados de forma obscura, né? Da maneira que apenas o transmissor e o receptor consigam entender. Se alguém pegar no meio do caminho, vai ver um campo de informação que não tem sentido nenhum. Política de acesso, política de segurança, né? Toda empresa deve ter uma, né? Dizer o que eu posso fazer com os meus equipamentos de rede, o que eu não posso fazer, né? Eu posso usar determinados tipos de serviços ou não posso, né? Então, política de acesso, política de segurança diz muito a respeito disso. E o Firewall, que é uma ferramenta já também computacional, né? Para eu conseguir filtrar a minha rede, não deixar algumas informações que eu sei, né, que são prejudiciais a entrarem, né, na minha rede. Tá? Então, segurança é uma área bem interessante aí, que a gente está tendo, inclusive, bastante problemas. Se a gente olhar aí a questão até nas reportagens, né, de jornais, mas a gente está vendo que estão acontecendo está tendo bastante ataque, né, cibernético de país contra país e tudo mais. Então, uma rede segura, ela tem que ter identificação, né? Ou seja, eu tenho que saber quem faz parte da minha rede, autenticação,
verificar se a pessoa realmente é que ela diz que é. Integridade, né? A informação não ser alterada. O sigilo, que a gente geralmente usa a criptografia, né? Que uma informação só vai ser lida por quem realmente eu quero. Não repúdio, que é evitar que uma entidade negue, né? Que ela fez alguma coisa, que ela enviou uma informação, alguma coisa do tipo. E a disponibilidade, que é garantir que o recurso sempre esteja disponível, né? Ele não deixe de ser oferecido. As tendências que a gente tem, né? O BOD aqui, ó, traga seu próprio dispositivo. Algumas empresas estão adotando isso, que é o funcionário levar o seu próprio dispositivo para a empresa. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, em vez de eu usar o computador da empresa, eu levo o meu notebook, né? O notebook pode ser, às vezes, é melhor do que o computador da empresa, né? Eu tenho mais contato com ele, já conheço ele, né? Isso faz com que a empresa não precise gastar tanto com equipamentos, né? Então, é uma tendência aí. Questões de colaboração online, a gente já tem visto em várias áreas, né? Google Docs da vida, você cria um doc lá e todo mundo trabalha junto. Questões de videoconferência, computação em nuvem, né? Que todo mundo cansado de falar. Né? Então, BOD é isso que eu falei. Um funcionário, por exemplo, você trabalha lá no Not Center. Você vai lá e leva o seu notebook, em vez de usar o computador da empresa. Né? É uma opção. Colaboração online, né, em várias áreas, questões de mensagem, conferências, aplicativos móveis, comunicação por vídeo, computação em nuvem, né? Os data centers, né, grandes empresas aí oferecem esse serviço, né? Então você monta lá o seu data center e a empresa não precisa mais ter o data center local na sua, ela loca, né? Faz uma locação de recursos de comunicação de uma empresa que só faz isso. Né? Então, isso é bem comum. Né? Rede Powerline, não sei se vocês já ouviram falar, né? Rede PLC, Powerline Communication, é você transmitir dados pela rede elétrica. Né? Já tem algumas soluções comerciais aí para a rede interna, né? Tem a vertente que é para transmitir via rede elétrica mesmo, né? Rede municipal, né? Isso já é mais complicado um pouco, porque a nossa qualidade da rede elétrica é pequena, né? Não é que é pequeno, mas não é tão estável assim, né? Banda larga sem fio, a gente sempre vai ter ameaça, né? Com relação à segurança, então as técnicas também de segurança vão evoluindo ao longo do tempo. O que a gente tem de mais ameaçador hoje em uma rede? Oi? Então, Jamal, a questão é a seguinte: eu vi alguns estudos de caso, de testes com PLC, por exemplo, a rede elétrica nossa, ela tem muito ruído, ela não é muito estável, né? Então, o desempenho da rede acaba acompanhando essas inconsistências, né? Por exemplo, dentro de casa, eu vi um teste uma vez, eu acho que foi a CEMIG que fez, ou Eletropaulo, enfim, foi num condomínio aí. Assim, aí a mulher vai lá, liga o secador de cabelo, aí a conexão então, vai lá embaixo. Né? Então, o que eu estudei, né, que eu vi até o momento, é que a qualidade da rede elétrica nossa não é muito boa. Isso atrapalha a questão de usar ela para dados. Né? Entendeu? Esse é o principal problema. Né? Nossa rede é muito grande e a qualidade dela não é tão boa. Então, não é uma boa plataforma para a gente. Até consegue, mas não com, por exemplo, uma banda larga. Né? Você não consegue transmitir com uma velocidade muito boa. Transmitir, você não consegue manter ela. Né? Então, é um problema sério. Diferente da Europa. Né? Na Europa, você pega alguns países lá que são pequenos, então a rede elétrica é bem estável, funciona bem, e tem testes. Né? Então, a gente aqui é mais difícil. Beleza?
Com relação à ameaça de rede, a gente tem, né, os vírus, né, são comuns, cavalos de Troia, os vermes, né, que são aqueles que se propagam pela rede, spyware, adware, ataques de hackers, negação de serviço, né? Enfim, a gente tem uma série de phishing, enfim, a gente tem uma série de ameaças hoje em dia, né? E é uma relação entre gato e rato, né? Então, sempre surge uma nova ameaça, o pessoal de segurança cria uma solução. Aí, de repente, eles conseguem burlar essa segurança. Aí vem o pessoal cria uma outra. Então, sempre fica nessa briga, né? Para combater isso, a gente tem as nossas ferramentas, né? Antivírus, anti-spyware, firewall, né? IPS, né? Sistemas de detecção de intrusão, as redes VPN, para a gente usar, né, um canal codificado, né? Então, para cada situação, a gente usa um tipo de solução, né? Aqui eles estão mostrando a questão da Cisco, como funciona, né, a arquitetura, né? Aqui é mais ou menos o Cisco, né? Ponto que ele chega, né? Começa a fazer os cursos, ele pode chegar a especialista, até arquiteto de rede dentro da própria Cisco, né? Bom, pessoal, aqui tem um resuminho. Então, falando que né, a rede influenciou o nosso modo de vida, né? A gente tem vários tipos de escopo de rede, né, com relação à abrangência. A internet é a maior rede que existe, né? Quando a gente fala de infraestrutura de rede, a gente fala daquela plataforma que suporta a rede, que faz com que ela funcione, né? Viu que as redes devem ser seguras, a gente tem essa necessidade, né? Uma rede ela varia de acordo com a sua abrangência, né? A gente viu isso, né? Então, para redes locais eu tenho uma infraestrutura, para redes de longa distância, obviamente, eu vou ter que ter uma estrutura melhor, né? Serviços diferenciados e tudo mais, né? E é isso, pessoal. Eu achei que não ia dar tempo, não, mas a gente conseguiu fechar o capítulo 1. Tá? Muito bom. Então, agora, o que acontece? Como vocês já viram o conteúdo, de acordo com o nosso cronograma, vocês vão ter, então, até o dia 14 para fazer o exame do capítulo 1, certo? Então, ele já está aberto para vocês aí. O que eu recomendo vocês fazerem agora é entrar no capítulo 1 pela plataforma, seguir o conteúdo bonitinho, fazer os exercícios que eles passam para vocês lá, né? Terminou o capítulo 1, já abre o exame e começa a fazer, tá? TTT, depende de onde ele está localizado, né? Depende da localização dele, creio eu, né? Então, é a mesma questão dos POPs, né? É, eu creio que seria um tier 2, tá? Tier 2. Porque o Tier 1 seria que conecta esses pontos. Feito como Tier 2, não Tier 1. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, Augusto, isso eu vou ter que estudar com o Thiago ainda. Talvez a gente crie um canal privado lá no YouTube e aí vai passando os links para vocês. Certo? Acho que vai ser a maneira mais fácil da gente conseguir disponibilizar isso para vocês.
ok? Mas assim que a gente determinar isso, eu aviso vocês, mando e-mail já com links. Pode ser? Tá bom. Beleza. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar tudo. Fica mais fácil também para vocês, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Toda tudo. Porque assim, agora à medida que vocês forem fazendo o curso, né, progredindo no curso, vão surgindo algumas questões e aí a gente vai tratando essas questões. Tá? Vocês têm o e-mail também, tem a e-mail do Thiago, que depois vocês podem mandar e-mail para a gente, certo? E no mais é isso, é a plataforma, exame, tem dúvida, vão lá no fórum, coloquem as dúvidas e a gente vai conversando durante as aulas por videoconferência, certo? Sim, vou mandar agora aqui, já vou enviar para vocês o cronograma em PDF certinho. Já. Pessoal, então, funcionou certinho, né? É, não, os slides, Eduardo, os slides geralmente a gente não disponibiliza. Vocês querem os slides também? Eu vou ver com o Thiago aqui se a gente pode disponibilizar para vocês, certo? Vou só confirmar como funciona, porque material da CIO eu não sei como que. Porque é de uso do instrutor, sabe? Então eu não sei se a gente pode divulgar esse material. Mas eu vou confirmar direitinho e depois dar um retorno para vocês. Sim, sim. Os slides, certo, pessoal? Tudo isso que vocês viram aqui é mais ou menos um resumo do capítulo 1. Tá? Vocês não precisam dos slides para se prepararem para os exames. Pelo contrário, os slides não são o suficiente. Você tem que ir pelo capítulo. Entenderam? Beleza, Eduardo? Você que perguntou aí? Tá? Mas eu vou ver essa questão dos slides aí, se a gente pode passar para vocês ou não. Tá? Mas de qualquer forma, vocês não precisam, né, dos capítulos. Beleza? Mais alguma questão, pessoal? Bom, pode falar algo. Sim, avaliações todas na plataforma. Beleza? Tranquilo, então. Pessoal, deu por hoje? Estão satisfeitos? Vocês acham? Eu achei que foi muito boa a experiência, viu? Eu achei que a plataforma funcionou bem. Achei que foi atendente, né? Os recursos aqui são bem interessantes. A gente não vai ter problema com isso, não. Certo? Maravilha, então, pessoal. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. E aí a gente se encontra, então, no. É, aí a gente vai indo, vai melhorando, tá? Ô Dani, só falta o pessoal da AutoCenter vir pôr a fibra aqui para acabar esses cortes, cara. Dá um jeito aí pra mim, cara, que isso?
Eu já comprei, só que eles não vêm colocar, cara. Ah, lá do IF não sei, cara. Vamos ver, vamos ver. Ah, pessoal. Ah, então. A minha é Axe Telecom. Ah, então. Ai, ai. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui então, ok? É, eu, não, eu moro em Poços. Você está perguntando para mim, Dan? Moro em Poços. Tem. Um pouco cliente. Eu trabalhei na Telecom durante um tempo. Trabalhava lá, pessoal. Lá. Aí eles colocaram também aqui. É o Júnior, né? Júnior é louco. Gente boa. Boa demais. Ô, pessoal, então é isso, tá? Vamos finalizar aqui. E então a gente tem o nosso próximo encontro no dia 12, que é segunda-feira, né? E aí a gente já começa o capítulo 2, tá? E depois já vai ter um espaçamento dos conteúdos. Só o capítulo 1 e o capítulo 2 que ficou mais pertinho, tá? Sim, Marcelo, eu vou enviar para vocês o cronograma, beleza? Então, ok, pessoal. Então vamos fechar a sessão aqui. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail. Se for a respeito da matéria, vocês colocam no fórum lá. Beleza? Combinado, então. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí, tá? Até a próxima, então.